Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da nossa Semana do Amor Saudável. Nos dois primeiros vídeos nós conversamos um pouco sobre os tipos de amores tóxicos e saudáveis, né? E eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o que era cada um e categorizei os tipos. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar um pouco da minha descoberta e da minha interpretação sobre como é desenvolver um amor saudável. Então, assim, a partir das minhas leituras, dos meus estudos, das minhas pesquisas, eu categorizei alguns passos, alguma escalada para esse desenvolvimento acontecer. Então, assim, é muito importante vocês saberem que o meu olhar está pautado na minha forma de trabalhar, na abordagem que eu utilizo na minha prática clínica, que é a abordagem da Gestalt terapia, que é uma abordagem humanista, uma abordagem holística, que vê o ser humano de uma forma total. Então, pensando assim, né? O meu olhar sobre o que é saúde e o que é doença vai muito a ver de um estado de bloqueio, de estagnação, de cristalização e um estado de fluidez, um estado de movimento, né? Ou seja, o estado saudável tem a ver com esse movimento, esse fluido, essa mudança, essa transformação. O estado adoecido tem a ver com um bloqueio, uma cristalização. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês, né? Vamos trazer para o palpável, para o nosso corpo. Pense no seu corpo. Quando nós passamos muito tempo sedentários, né? Quando nós passamos muito tempo sentados, vamos dizer assim, quando a gente levanta e começa a andar, as nossas pernas começam a doer um pouco, né? Pelo menos já aconteceu comigo, de passar, por exemplo, 3 horas no cinema assistindo um filme, mais ou menos nesse tempo, e quando eu levantar para andar, minhas pernas sentem um pouquinho, né? Ou seja, o nosso corpo, ele é feito para movimentar, para agir. Então, se a gente se torna uma pessoa sedentária, muito provavelmente o nosso corpo irá adoecer. Não é mesmo? Então, da mesma forma, é o nosso psiquismo, é a nossa mente. Nós precisamos nos movimentar, trazer esse movimento de fluido, de fluxo. Então, num amor saudável, não seria diferente. Seria mais ou menos um amor que gera movimento, que gera essa sensação de liberdade, de mudança, de transformação. E esse amor, né, esse estado, um amor saudável é como se fosse um estado em que eu estou em completa harmonia comigo e com o outro, né? Ele também tem a ver com o nosso próprio desenvolvimento do nosso self, de nós mesmos, né? E da forma como nós nos relacionamos e amadurecemos diante da vida. Se saúde é movimento, é fluxo, tem todo sentido dizer que o amadurecimento tem a ver com o nosso estado saudável. Então, o amor saudável, ele é um amor maduro. A gente pode fazer essa ligação e igualar, né? Que o amor saudável é um amor maduro. E amadurecer tem a ver com a nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida no momento em que nós estamos passando. Por exemplo, quando nós somos criança, muitas vezes nós temos sentimentos e não conseguimos controlar, por exemplo, o choro, a raiva. Mas a partir do momento em que eu cresço, eu chego num estado adulto, eu já preciso estar de uma certa forma amadurecido, porque eu aprendi com as minhas experiências durante a infância. Aprendi com a criação dos meus pais, com os exemplos dos meus pais, com os meus professores, meus familiares. Então, tudo isso eu utilizo para amadurecer na vida. Então, o amor, ele é semente do amadurecimento.
Então, recapitulando aqui rapidinho, né? O desenvolvimento do amor saudável, ou melhor, do amor maduro, tem a ver, está relacionado com o desenvolvimento pessoal, o amadurecimento pessoal. Um breve exemplo é quando nós somos crianças, né? Nós entendemos o amor de uma forma muito mais apegada aos nossos pais, muito mais o que nossos pais nos oferecem como sentimento, como carinho, como afeto, né? Então a gente vai aprendendo ali mais ou menos o que é esse amor. Mas muitas vezes, quando nós crescemos, né? Nos tornamos adolescentes, adultos. Essa forma de amor infantil, ele deve ganhar outra configuração, porque entende-se que eu me tornei um ser individual e criei de uma certa forma a minha própria forma de amar, de expressar esse amor. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes algumas pessoas elas se tornam fixadas num amor infantil. Tem muitas pessoas que mesmo estando casado ou procurando algum parceiro, alguma parceira, né, durante a sua fase adulta, mesmo assim eles não conseguem se desapegar dos pais, né, ou da mãe principalmente, né? Ou seja, ainda tem um certo amor infantilizado e aí não consegue desenvolver esse sentimento de uma forma mais plena, de uma forma mais total para os outros seres humanos. Existem muitas pessoas que recebem muita hostilidade nessa fase da infância e aí elas entendem e adquirem esse entendimento do amor de uma forma muito hostil ou até mesmo de que elas não são capazes de amar e nem de serem amadas, né? Então, mesmo assim, essa fixação nessa experiência dessa fase infantil trazida por uma fase adulta, ele gera sim esse bloqueio, né? Essa toxicidade diante do amor, como a gente viu no primeiro vídeo, né, com os amores tóxicos. Muito ali tem a ver com a fixação de uma experiência ou de um trauma ou dos nossos medos ou das nossas crenças. Um psicanalista muito conhecido, Erich Fromm é o nome dele, ele se refere ao amor como uma resposta amadurecida à dificuldade, ao problema da nossa existência. Novamente trazendo aí uma ligação entre o amadurecimento e o desenvolvimento do amor, que eu estou trazendo aqui um amor saudável. Então podemos entender que, recapitulando, né, o amor saudável ele tem a ver com a nossa próprio desenvolvimento individual, nosso amadurecimento e a nossa capacidade de lidar com as mudanças da vida. No momento em que eu estou, né, hoje, na idade em que eu estou, eu preciso reagir de fato congruentemente com esse momento presente, né? E não de uma forma infantil, e não de uma forma no passado, carregada de medos, de traumas, né? Então eu preciso lidar com todas essas questões que me bloqueiam, todas essas questões que me paralisam, todos esses medos, esses traumas, que podem sim serem infantis, mas podem ser do desenvolvimento das minhas experiências, né? Então, eu só consigo amar quando eu me sinto liberto de uma certa forma desses medos, dessas crenças, desses bloqueios. Eu também lembro de uma frase de Osho, um guru, em que ele diz que o amor é como se fosse uma escada, que começa no indivíduo, em um indivíduo, e depois vai até a totalidade. Então, nesse sentido, eu quero fazer aqui uma comparação, né, trazendo para vocês a escalada do amor saudável. Em alguns degraus
que eu separei para vocês, para a gente entender como seria esse desenvolvimento, né? Essa escalada até conseguirmos ter esse amor de uma forma saudável, da mais saudável possível na nossa experiência aqui e agora. O primeiro degrau eu já comecei a falar aqui para vocês, e é justamente identificar aquilo que nos prende, identificar os nossos bloqueios, identificar os nossos medos, as nossas crenças, os nossos traumas, tudo que existe que não nos deixa dar aquela caminhada do fluxo da vida, da mudança, da transformação. Então, aqui nesse degrau, é muito importante que você comece essa caminhada, comece essa escalada, entendendo quais são os seus bloqueios. Quais são aquelas coisas que ainda te prende, que ainda te sufoca, que não te deixa ser liberto na vida para amar, para gostar, para se amar também, para retribuir, para viver. É só a partir dessa identificação de todos os seus bloqueios que você irá ser capaz de desenvolver uma forma mais fluida de vida, de se desapegar de certas pessoas, de saber lidar com os seus medos, de desapegar também daquelas ideias, daquelas crenças que não são suas, cristalizadas em você, ou pela sua família, ou trazida pela sua família, ou trazida pela sociedade. Aqui você irá se permitir experienciar o novo, se renovar, descobrir novas formas de sentir, de ser, de agir, muito mais autêntico, muito mais liberto. Tudo isso, esse primeiro degrau, pode ser difícil. Pode ser difícil você olhar para todas essas questões, olhar para todas essas dificuldades, mas calma. A gente o começo mesmo de tudo é um pouco assustador, mas quando você adquirir o hábito de identificar, de perceber-se, não é um bicho de 7 cabeças, não. Você é sim um ser capaz de experienciar, de viver sem medo, de desenvolver capacidades que você nem imagina. Então, o primeiro degrau ele vem aqui para te chacoalhar mesmo, dizer assim, olha para as suas questões e trabalhe elas, olha para as suas questões e lute contra elas e aceite-as e desenvolva novas habilidades, se descubra, se permita. Bom, agora que você se permitiu, identificou tudo isso que eu falei nesse primeiro degrau, vamos a mais um degrau. Nesse degrau se chama desenvolvimento do autoconhecimento. Parece muito clichê, mas sim, nós só conseguimos transcender a nós mesmos quando nós nos conhecemos. Não há desenvolvimento individual, não há desenvolvimento pessoal se você não se conhece, se você não sabe sobre você, se você não sabe como você ama, como você experiencia, como você sente. É aqui, nesse degrau, nesse espaço, que você vai olhar para si mesmo, vai permitir sentir, viver, olhar para quem você é, experienciar, identificar, olha, esse é o meu jeito de falar. Muito engraçado quando eu comecei a gravar vídeos, né, assim, muito timidamente, e quando eu assistia meus próprios vídeos, nossa, eu falo assim, né, eu falo dessa forma, eu faço esses gestos, eu não sabia, olha que coisa maravilhosa, eu pude me ver, eu pude me conhecer a partir da imagem de um vídeo, né? Então, há muitas formas de você desenvolver esse autoconhecimento, né? Mas a semente disso é você sempre se perceber, se olhar. E, gente, não tenha medo de olhar para dentro de você. Você é maravilhoso, independente de tudo. Será transformador.
Tem questões que às vezes a gente acha que é melhor não olhar, né? Que a gente sente muita culpa, muita vergonha, mas tudo bem, tudo isso faz parte da vida, tudo isso faz parte da nossa experiência aqui e agora. Então, por que não lidar com isso, olhar para isso e aceitar você, conhecer você da sua forma mais, da sua forma luz e da sua forma sombra. E é aí que a gente consegue crescer, desenvolver. Bom, e o terceiro passo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso e eu já mencionei nos vídeos passados, é o desenvolvimento do amor próprio. A partir do momento que eu me conheço, eu sou capaz de me amar nas dores e nas alegrias. E não tem a ver com o egocentrismo. O egocentrismo é uma coisa muito diferente. O egocêntrico, ele só pensa em si mesmo. Ele quer aquilo dos outros que ele não é capaz de dar. Ele pega o amor dos outros para ser seu. E ele não tem amor por si próprio, não tem amor nenhum. Então ele não consegue dar esse amor. Só aquela pessoa que tem amor por si mesma é capaz de dar esse amor. Porque tudo que a gente tem, só o que a gente tem, a gente pode dar. Se a gente não tem, a gente vai dar outra coisa. A gente vai dar o que a gente tem, né? Então, se eu tenho medo, frustração, ciúme, apego, eu dou o que eu tenho. Mas se eu tenho um amor próprio, eu vou dar amor às outras pessoas. O amor próprio, ele tem a ver com uma aceitação incondicional de mim mesmo e de uma capacidade de me confirmar como um indivíduo, uma pessoa única, íntegra, que pensa, que sente. Essa capacidade de confirmação, quando nós somos crianças, quem faz essa confirmação muitas vezes são as pessoas da nossa família, né? São os pais. E os pais podem nos confirmar, olha, você é um bebezinho, você é um menininho, uma menininha. Então, de certa forma, a gente recebe no início da nossa vida essa confirmação. Mas muitas vezes não existe confirmação, né? Ou existe de uma forma distorcida. E aí a gente cresce não sabendo nos autoconfirmar como indivíduos, como pessoas que somos, né? Pessoas belas, brilhantes, inteligentes. Então a gente sempre fica procurando a confirmação em quem? Nos outros. E o amor próprio, ele tem a ver com essa autoconfirmação. Eu não sou mais criança, não preciso da confirmação de mais ninguém. Eu sou um ser pensante, inteligente, então eu posso me autoconfirmar. Eu posso dizer para mim mesmo o quanto eu sou bela, o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou maravilhosa nas minhas dificuldades, nas minhas alegrias, porque eu sou única. Agora que eu me conheço, pelo menos estou me conhecendo, estou adquirindo amor próprio, o quarto degrau é a responsabilização de mim comigo mesma, né? A minha autorresponsabilização pela minha felicidade, pelas minhas dores, pelas minhas conquistas, pelos meus fracassos. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, que eu digo, que eu experiencio. E eu não mais culpabilizo os outros. Aqui nesse degrau eu tenho consciência de quem eu sou e das coisas que eu sou capaz e não fiz. Então eu me responsabilizo. Muitas vezes machuco alguém e pode ser difícil dizer e admitir isso, mas eu tenho a maturidade, né? É nesse sentido, eu tenho a maturidade de dizer, me desculpe, eu fui falha nesse momento, estou melhorando, estou procurando melhorar. Então aqui eu não jogo mais, eu não deposito mais expectativas nos outros, porque eu sei que eu sou responsável pela minha felicidade. Se eu estou triste, será que eu não me coloquei nesse lugar? Será que eu não me coloquei em um lugar de passividade para que os outros me pisem? Para que os outros façam de mim o que quiser, dizem o que quiser de mim? Não, eu não deixo mais.
Eu me responsabilizo por isso também. Eu ajo, eu sinto, eu faço. Eu tenho consciência de mim mesma, eu tenho consciência do que é do outro. Então eu não projeto também. Não tem mais a projeção. Vocês lembram do amor tóxico, né? Dessa projeção. Não fantasio. Eu consigo ter os pés no chão, saber quem eu sou e me responsabilizar por isso. Se existe alguém tentando me responsabilizar por uma coisa que não é minha, calma. Eu sei que eu não sou responsável por isso. Trabalhe as suas responsabilidades também. Então é nesse sentido que nesse quarto degrau você tem esse entendimento do que é seu e do que é do outro. E você se responsabiliza pelo que é seu. Então estamos chegando ao topo. E nesse topo, como disse o Osho, né, estamos saindo do que é individual, do que é particular e chegando aos relacionamentos com os outros, né? No quinto degrau é justamente desenvolver uma forma de relacionamento muito mais nutritiva, muito mais equilibrada, muito mais empática, compreensiva. É nesse degrau que a gente vai adquirir as habilidades de lidar com as outras pessoas. Eu não conseguiria desenvolver um amor ficando apenas no meu casulo, ficando apenas na minha bolha individual. Assim eu me tornaria narcisista. Né? Não, esse amor adquirido, esse autoconhecimento, tudo isso que eu conquistei nesse quinto degrau é hora de retribuir, é hora de experimentar, é hora de praticar a empatia, de dar esse amor. Eu sou muito mais capaz agora de agir de forma amorosa, porque eu tenho esse amor. Eu tenho esse conhecimento que é meu. Eu sou mais capaz de conversar, de interagir, de entender o outro lado. Então aqui eu consigo doar esse amor que eu conquistei por mim mesma. Estar com o outro me ajuda a me perceber como pessoa. E o outro não é mais ameaçador, não me torna mais tão preso, não me torna mais tão necessário, mas eu consigo entrar em contato com as outras pessoas de uma forma nutritiva, de uma forma prazerosa, de uma forma muito mais alegre, leve. E essa troca existe, esse fluxo existe entre as pessoas. E se esse fluxo não existir, eu vou conseguir lidar. Eu vou conseguir lidar com essas questões, porque muitas vezes são coisas do outro e não são minhas, né? Então, é aqui nesse degrau que eu consigo estabelecer relações saudáveis, percebem? Tudo que eu adquiri durante a escalada, no último eu percebo, nossa, como eu trabalhando a mim mesma, eu consigo lidar com as relações que aparecem na minha vida e consigo dosar em uma distância saudável, uma aproximação saudável. Eu vou saber lidar com essas questões. Muitas vezes na nossa família existem parentes que a gente não tem tanta afinidade, então eu consigo trabalhar a mim mesmo para não entrar em atrito, né? Para não me sentir tão sufocado por uma relação. Então, esse quinto degrau é o topo da minha capacidade de amar, de amar as outras pessoas, de amar a totalidade, de amar a natureza, de amar a existência como um todo, de dar esse amor. Então, a gente percebe que tudo parte de um desenvolvimento de nós mesmos, assim como eu falei no início do vídeo, não é? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e gostado aqui dessa escalada, né? Foi como eu consegui trazer para vocês esse desenvolvimento. Na prática pode ser um pouco mais complicado e tem pessoas que procuram ajuda profissional, fazem terapia, assistem vídeos, leem livros. Então tem um vasto campo de possibilidades para cada um de vocês trabalhar esses degraus.
né? E quando a gente for se encontrar na segunda-feira, eu irei responder as perguntas de vocês, mas também eu gostaria de trabalhar um desses degraus. E aí vai depender também de vocês, né? Da participação de vocês. No nosso encontro, a minha sugestão é que vocês venham de coração aberto para trabalhar algum desses degraus junto comigo, ao vivo, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo encontro, né? Que vai ser na segunda-feira. E no sábado eu irei mandar um questionário e gostaria que vocês respondessem sobre o que vocês acharam da nossa semana, dos nossos vídeos, tá bom? Então, pessoal, até segunda-feira.